Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a vocês a paz do Senhor Jesus. E antes de eu falar qual tema vai ser esse vídeo, qual livro da Bíblia a gente vai ler, qual capítulo, qual versículo, como a gente sempre faz, a gente vai orar para que o Espírito Santo de Deus nos conduza esta palavra, para que pessoas pelo poder do Espírito Santo sejam transformadas. Então agora faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador de tudo que existe, o único Deus, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Por mais uma vez, Pai, a gente conseguir contemplar, Senhor, esta Tua obra, Senhor, esta Tua perfeita obra, meu Pai. E agora, Senhor, nesse instante, Pai, eu te peço para que o Senhor fale nos nossos corações, Pai, algo que ainda precisa, Senhor, ser modificado, Pai. Algo que ainda, Senhor, não está do seu agrado, Pai. Que possamos melhorar, Pai. Que possamos, Senhor, se algo está de errado, que possamos, Senhor, agora fazer o certo, meu Pai. Eu te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, Senhor. Nos purifica, Pai, de toda as injustiças, meu Pai. E agora, Senhor, fale nos nossos corações. Tenha misericórdia, meu Pai. É no nome santo e poderoso que eu oro e já agradeço. É no nome de Jesus. Amém. E hoje o texto se encontra em João, capítulo 14, versículo 21. E esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Vou ler mais uma vez. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. O autor do livro de João é o discípulo João, né? E esse texto ele é bem claro. Ele é um texto prático. Ele é um texto que vai direto ao assunto. Se queremos amar a Cristo, precisamos mostrar esse amor. Mas como que eu mostro esse amor? Pela obediência à palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente vê, né, pessoas falando: ai, eu amo a Jesus. Só que o próprio texto fala: quem ama Jesus obedece aos seus mandamentos. Então, se você obedece aos mandamentos de Jesus, esse é o que o ama. E quem não obedece é bem prático, não ama. Ou seja, se a palavra de Deus fala para a gente fazer A e a gente está fazendo B, a gente não está demonstrando esse amor a Cristo. Porque se queremos mostrar amor a Cristo, tem que mostrar pela obediência à palavra de Deus. Se Deus está mandando não mentir, porque o Senhor, ele detesta a mentira. Mas se Deus está falando que a gente precisa falar a verdade, porque o Senhor se deleita com os que falam a verdade. Então, se Deus está falando, não mintam, falam a verdade, a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Porque aquele que obedece é o que o ama. Ou seja, obedecer é submeter-se à vontade, é estar sobre o comando. Precisamos e devemos obedecer a palavra de Deus, obedecer às suas ordens e à sua vontade, pois sabemos que é melhor. Então, a gente precisa obedecer às ordens dadas por Cristo. Porque a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela endireita os caminhos que estão errados. Então, se algo na sua vida que está errado, e você quer demonstrar esse amor, você precisa obedecer. Não adianta falar. Não adianta falar, Jesus, eu te amo. Não adianta. Se as suas atitudes não mostram que você ama, não é um amor verdadeiro. Aquele que obedece à palavra de Deus, esse é o que o ama. E aí, a gente também tem o contrário, né? A pessoa que não ama Deus.
E essa pessoa que não ama a Deus é muito fácil da gente identificar. Então, sei lá, se a gente não está obedecendo a palavra de Deus, a gente não está demonstrando esse amor. O amor tem que vir junto com a obediência, eles têm que andar juntos. Como a gente viu, precisamos obedecer aos mandamentos, ou seja, a palavra de Deus. A gente não deve seguir qualquer instrução. A gente não deve seguir a instrução do mundo. A gente deve seguir a instrução dada por Cristo. Não qualquer instrução. É a instrução dada pela palavra de Deus. É ela que a gente deve obedecer e praticar. Suas atitudes estão mostrando que você ama a Deus? Você está sendo um seguidor de Cristo, obediente à palavra de Deus? Ou seja, você está obedecendo ao que a palavra de Deus manda obedecer? A gente deve tirar, a gente deve arrancar da nossa vida atitudes que mostram que não amamos a Deus. Como? A gente tem que olhar no nosso cotidiano, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Quais atitudes a gente olhando, a gente examinando, a gente está vendo que, não, olha, essa atitude que, sei lá, por algum acaso, olha, essa atitude que eu tô falando com a minha mãe, essa atitude que eu tô falando com meu pai, não tá de acordo com o que a palavra de Deus fala. E eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Então, se não tá, a gente deve arrancar da nossa vida. O que a gente vê nas redes sociais, que a gente posta nas redes sociais, tá de acordo com o que a palavra de Deus fala? O que você está vendo, o que você está curtindo, e não só para redes sociais também, mas como a gente está falando com os nossos amigos, e não só como, mas o que a gente está falando com os nossos amigos, está envergonhando o nome de Deus, está sendo o que a palavra de Deus manda fazer. A gente precisa examinar. E se alguma parte, olha, isso daqui eu não estou fazendo mesmo. Se alguma parte da nossa vida, se alguma parte do nosso tempo não está sendo dedicado certamente como a palavra de Deus fala, se a gente não está tendo um tempo na presença de Deus, eu digo um tempo se dedicando a aprender a palavra de Deus, um tempo se dedicando à oração, a gente deve começar a ter esse tempo. Porque a obediência a Deus, a gente não vai seguir qualquer instrução. Como eu já falei para vocês, a gente vai seguir instrução dada por Deus. Mas se a gente não sabe essa instrução, se a gente não sabe como é essa instrução, como que você vai saber? E onde está essa instrução? Aqui. Está na palavra de Deus. Então, a gente deve aumentar, a gente deve ler mais a palavra de Deus dia e noite. A gente deve ler, praticar a palavra de Deus. Alguma coisa que a gente não está entendendo, a gente deve ir lá, perguntar para alguém que entende mais. Ou até mesmo ver algum livro que explica melhor, alguma pessoa que entende melhor, mas a gente deve ser instruído pela palavra de Deus. A gente deve praticar a palavra de Deus dia e noite. Então que possamos aumentar, que possamos ler mais a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos instruir a uma vida de obediência a Deus. E se a gente não lê a instrução, que é a palavra de Deus, a gente não tem como seguir a instrução. Então que possamos ler a palavra de Deus. Mateus, sinceramente eu trabalho muito. Eu só tenho tempo 3 horas da madrugada. Gente, não deixe de ser instruído por Deus. Leia 3 horas da madrugada. Dedique seja 1 hora, seja meia hora, seja 2, 3, mas leia a palavra de Deus, seja instruído pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela nos instrui a uma vida de obediência a Deus. E a gente sabe, né, que a gente precisa ter uma vida de obediência a Deus. A gente foi criado por Deus, né? Deus é o nosso Criador e a gente precisa agradar ao nosso Criador. E dividir. A gente deve mostrar para os nossos amigos e familiares que a obediência a Deus é a melhor opção, pois sem obediência à palavra de Deus é impossível mostrar que amamos a Deus. Se você quer mostrar que você ama a Deus, não deve ser só da boca para fora, mas você deve praticar isso, pois aquele que obedece à palavra de Deus, esse é o que o ama.
E a gente fazendo essas coisas, a gente tirando, a gente arrancando da nossa vida, das nossas vidas, atitudes que desagradam o coração de Deus, atitudes que são desobedientes ao que a palavra de Deus manda a gente fazer. Se a gente aumentar a leitura pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é instrução, a gente deve seguir esta instrução, não qualquer instrução. Não adianta você seguir qualquer instrução. É a instrução pela palavra de Deus, ou seja, é a instrução. Então a gente deve aumentar, a gente deve ler mais essa instrução, que é a palavra de Deus, e a gente dividir. Se a gente dividir ali, a gente mostrar para os nossos amigos, familiares, que a obediência da palavra de Deus é sempre a melhor opção, e sem a obediência à palavra de Deus é impossível a gente mostrar que amamos a Deus, a gente vai multiplicar pessoas ao reino de Deus que o amam e mostram que o amam, pela obediência à palavra de Deus. Então, gente, já partindo para o final, já finalizando mais um vídeo, que possamos ser obedientes à palavra de Deus, que possamos ter a obediência à palavra de Deus. Se Deus está falando para a gente não mentir, se Deus está falando para a gente não roubar, se Deus está falando isso, se Deus está falando aquilo, obedece, gente. É a melhor opção. Eu provei, infelizmente, dos dois, e eu posso provar para vocês que quando eu comecei a obedecer a Deus, foi a melhor opção. Só coisas boas foram vindo para minhas vidas. Lutas, muitas, ainda tenho muitas, mas lutas ao lado de Deus é muito mais fácil. Quando a gente confia em Deus é muito mais fácil. Então, que possamos ser obediente à palavra de Deus e assim mostrarmos que amamos a Deus. Então agora, já finalizando, faça essa oração comigo. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo pelas nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador de tudo que existe, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta Tua palavra, Senhor, que falou no meu coração, Pai, e que eu tenho certeza, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, falou no coração de cada pessoa que está. Ô Senhor, eu te peço e te agradeço por esta palavra, Pai. Esta palavra, Senhor, que transformou a minha vida, a vida da minha família, Senhor, e que a obediência a ela, a obediência à palavra de Deus é a melhor opção, Pai. Que possamos mostrar, Senhor, que amamos ao Senhor, Pai. Mas não mostrar só por palavras, não só dizer, mas que possamos mostrar praticando a Tua palavra. Que possamos ser obedientes à Tua palavra, Pai. Porque aquele que obedece é o que te ama, Pai. Então nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não obedecermos a Tua palavra, Pai. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor, a gente não seguir as Tuas orientações, Pai. Que provamos, Senhor, e comprovamos que quando não seguimos as Tuas orientações, é perdição, Pai. Não tem nada de bom quando não seguimos as Tuas orientações, Pai. Mas quando seguimos as Tuas orientações, coisas boas acontecem nas nossas vidas, Pai. E eu te agradeço por isso, meu Deus. Então, Pai, nos conduza, Pai. Coloca o Teu Espírito Santo, Pai, o ajudador, o conselheiro, Pai, para estar com a gente, Senhor, nos guiando, Pai, para estar com a gente falando o que é certo, o que é errado, se estamos obedecendo a Tua palavra ou não, meu Pai. E eu te agradeço por isso, meu Deus. É no nome santo e poderoso que eu oro e já agradeço. É no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. E eu peço, por gentileza, para que você se inscreva aí no meu canal. Compartilhe esses vídeos com seus familiares, amigos, que possamos espalhar a palavra de Deus, que possamos espalhar as orientações dadas por Deus. Então, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.